Olá, graça e paz. Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Você tem sido uma pessoa prudente? Você sabia que tem coisas que são boas, mas que elas não são de Deus para nós? É importante a gente pensar sobre isso. Então, eu gostaria de compartilhar um texto aqui com vocês que se encontram ali no livro de Juízes, no capítulo de número 14, a partir do versículo 5 que nós vamos estar lendo, que diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tínate. E chegando às vinhas de Tínate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a sua mãe e a seu pai. Deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Veja bem que história interessante. Sansão, ele tinha um voto do nazirado sobre a vida dele. Ele era uma pessoa, desde o ventre da sua mãe, consagrada, separada ao Senhor, para ser um libertador do povo de Israel. Então aqui Sansão, ele se interessa por uma das mulheres dos filisteus, povo adversário do Senhor, mas que nessa ocasião aqui Deus queria fazer algo através daquela situação. Então Sansão vai a um lugar chamado Tínate para tomar essa mulher. Então, enquanto ele está se dirigindo a este lugar, um leão se apresenta no caminho de Sansão. E diz a palavra que o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Sansão, e Sansão, sem nenhuma dificuldade, destruiu, derrotou aquele leão. Mas a história ela não termina aqui. Sansão, dias depois, fazendo o caminho de volta, Sansão vai procurar saber como estava o estado daquele leão que ele havia vencido. Lembrando que não foi pela sua força, foi pelo Espírito do Senhor, porque Deus havia ungido aquele homem para um propósito. Então, quando Sansão está fazendo esse caminho de volta, algo surge, um elemento novo. Sansão, ele se dirige até o cadáver do leão e lá ele vai encontrar um favo de mel. E Sansão toma o favo de mel, começa a comer o favo de mel e vai andando até se encontrar com seus pais e também dado o mel aos seus pais. Mas a palavra do Senhor aqui diz que Sansão não contou para os seus pais de onde vinha o mel. Então, algo importante para a gente pensar aqui. Será que realmente nós já superamos algumas coisas nas nossas vidas? Será que realmente nós estamos firmes no Senhor? Nós temos falado nos últimos dias sobre 3 coisas: oportunidades, propostas e distrações. As oportunidades, elas vêm do Senhor para nós. E uma coisa importante, nós só iremos saber se realmente nós estamos obedecendo o Senhor, se estamos vivendo pela fé, quando algumas situações acontecerem. Sansão aqui, agora, ele não está se deparando com o leão que estava oferecendo perigo. Não era agora um leão que apresentava algum tipo de risco, ameaça à vida de Sansão. Por quê? Como diz o texto, Sansão havia tirado a vida daquele leão. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso adversário,
ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E uma das coisas que o nosso adversário faz é gerar situações para que os escolhidos do Senhor venham ser enganados. Então Sansão, ele podia ter pensado que a sua vitória, ela tinha sabor de mel, mas algo importante aqui para a gente dar atenção. O mel era algo bom, não era ruim. A grande questão aqui era aonde o mel estava. O mel era bom, mas a fonte não era. Então existem coisas que são boas, mas as fontes são ruins, elas são impuras. Para você ter ideia, no livro de Números, no capítulo de número 6, a partir do versículo 6, olha o que diz a palavra. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Isso aqui está falando de uma pessoa que tinha o voto do nazirado, que era o caso de Sansão. Ele não podia se aproximar de um cadáver, de um corpo, quanto mais tocar, como foi o caso que Sansão fez aqui. Então você perceba aqui que muitas propostas, muitas coisas surgem no nosso caminho para nos distrair, e se a gente não tiver o discernimento espiritual, nós vamos normalizando aquilo que é espiritual. Então tem muitas coisas que são boas, mas elas não são de Deus para nós. Dependendo do chamado, do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, tem coisas que são boas, mas que para nós elas são proibidas. Então é importante nós termos esse discernimento espiritual. Sansão, ele toma do mel, vai comendo e ele omite a fonte de onde vinha o mel para os seus pais. Então Sansão, ele omite aquilo. Por que ele omitiu? Porque ele sabia, ele tinha consciência que ele não podia fazer aquilo. Então, muitas vezes, quantos de nós acaba em algum momento cedendo? Sansão aqui, a partir deste momento, a vida dele foi uma série de concessões. Sansão, daqui para frente, começou só a se envolver com coisas que não tinham nenhuma relação com o seu chamado, com aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Então é muito importante a gente prestar atenção nas concessões que nós temos feito, porque isso vai tirando a vida de Deus. Isso vai tirando a comunhão com o Espírito Santo. Isso vai nos enfraquecendo aos poucos, porque o nosso adversário, ele não tem pressa. É importante nós, como filhos e filhas de Deus, prestar muita atenção nisto aqui. Nem toda vitória, ela tem sabor de mel. Cuidado com as propostas. Cuidado com as distrações. Preste atenção naquelas coisas que são boas, mas dependendo da fonte, elas passam a ser ruins. Nós aqui em casa, por exemplo, nós temos uma coisa conosco. Se recebermos algo para comer, algo para vestir, antes de comer e vestir, nós sempre fazemos uma pergunta. Quem deu? De onde vem? Essa é a primeira coisa que nós fazemos aqui. Isso se chama prudência, vigilância. É muito mais do que você, às vezes, querer agradar ou desagradar. Tem pessoas que não conseguem rejeitar algumas coisas, embora você tenha desconfiança.
Muitas vezes seu coração não fica em paz com aquilo que alguém te deu, com aquilo que você recebeu. Mas mesmo assim, você faz uso. Por quê? Porque você não quer desagradar. Há muitos anos atrás, numa visita, uma senhora estava passando mal há cerca de 30 dias. Preste atenção nisso. E ali começamos a fazer a oração. E de repente, manifestou um espírito imundo, um demônio. E ali nós começamos a repreender, e daqui a pouco o espírito imundo falou: eu entrei na vida dela. Isso que ela está sentindo na garganta foi um alimento que foi consagrado a demônios que um dos seus familiares deu para ela. O alimento não era ruim, mas a fonte não era boa. Existia maldade. Às vezes nós baixamos a guarda. Nós cedemos aonde deveríamos nos posicionar. Isso gera contaminação. Isso funciona como um portal, onde o adversário, o nosso inimigo, tem conseguido tocar na vida de muitas pessoas. Porque às vezes nós não queremos desagradar. Quantas vezes você não teve paz para fazer uso de alguma coisa que alguém te deu, mas você não quis jogar fora, você não quis desagradar? E muitas vezes foi aí que o inimigo entrou. Sansão tinha consciência. Eu não posso chegar perto de um cadáver. Mas ele foi distraído pela proposta, que era o mel. Eu costumo falar que muitas vezes nós damos muito ouvidos aos nossos olhos. A gente ouve muito o que os nossos olhos estão dizendo. Às vezes a cobiça. Nós somos tentados. Sansão, ele tinha uma oportunidade, pelo conhecimento que ele tinha, porque ao ocultar os seus pais, era sinal que não era um homem que tinha desconhecimento. Era um homem que possuía conhecimento do que estava sobre a vida dele e que era de Deus. Omissão é pecado. E é por isso que às vezes muitas famílias estão pagando alto preço por omissão. Irmãos, você como homem ou como mulher de Deus, você tem que se posicionar. E ainda que seja para algumas coisas que são boas, você tem que dizer não. Algumas pessoas não sabem dizer não. Algumas pessoas deveriam se posicionar e dizer: isso aqui, na nossa casa, não. É bom, mas não é de Deus para nós. E se posicionar de uma maneira firme e correta. Não ceda. Porque daqui para frente, a vida de Sansão foi uma série de concessões. Até que lá na frente, o homem que Deus chamou para ser um libertador, ele vai terminar com os seus 2 olhos vazados e cego. Por quê? Porque teve um dia que, depois de uma suposta vitória, ao fazer o caminho de volta, em algum momento nós vamos passar por algumas coisas novamente. Coisas que pensamos que já vencemos. Às vezes nós achamos que já superamos algumas coisas, até que elas surjam no nosso caminho novamente. E muitas pessoas acabam cedendo à tentação. Não daquilo que é ruim, mas das coisas que aparentemente são boas.
Veja se as coisas que hoje têm sido boas para você, têm sido cômodo para você, não são propostas e distrações. Veja para aquilo que Deus te chamou. Respeite isso. Zele por isso. Não negocie isso. Fique firme. Se tiver que dizer não, diga não. Porque o sim, muitas vezes, por não querer desagradar, por fazer a vontade da carne, o sacrifício é muito grande. Algo muito maior está sendo sacrificado. Deus te chamou para uma grande obra. Então permaneça fiel. Seja fiel ao Senhor, porque Deus é fiel a nós. Resista. Se aparte do mal. Não ceda. No nome de Jesus. Oportunidades, propostas e distrações. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Fique firme. Para a glória do Senhor. Fique na paz.